Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o historiador e vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, Douglas Aprato Tenório. Hoje ele nos fala inicialmente sobre uma conferência que fará nesta quarta-feira na Casa Jorge de Lima, na Praça Sinimbu, dentro das comemorações dos 105 anos da Academia Alagoana de Letras. A conferência é intitulada Rodrigues de Mello, intelectual e político negro triunfante no mundo de hegemonia branca. O título já nos remete às questões preconceituosas da cor, não é, professor? E eu pergunto para gerações que não chegaram a estudar Rodrigues de Mello, quem foi ele? E essa iniciativa partiu do que, propriamente? Olha, isso é um projeto da Academia Alagoana de Letras, né, liderada pelo Rostan, né, Lamberli, que tem feito, aliás, uma bela passagem na direção daquela centenária Casa de Cultura, e ele decidiu exatamente fazer algumas ações que movimentam a academia. Ele, por exemplo, no primeiro semestre, ele fez um movimento muito interessante sobre grandes figuras alagoanas, culturais, grandes figuras da cultura alagoana, que não chegaram à academia, né? E espelhado no próprio exemplo de Jorge de Lima e tantas figuras importantes que o Jorge de Lima bateu 4 vezes a porta, mas não foi aceito. A gente sabe que isso é um movimento também político, né? Eu digo político no bom sentido, da pessoa, né, procurar, etc. Não adianta você ser um bom intelectual e ficar na retaguarda e esperar que desça do céu. Tem que ir à luta, né? Porque tem outro concorrente. O Jorge Lima nunca chegou à Academia Alagoana, Brasileira da Alagoana, ele foi instituto, por essas razões, né, de competição, e que ele não foi bem sucedido. No caso de Alagoana, ele fez sobre essas figuras também que não chegaram à academia. E eu falei sobre Ivan Fernandes Lima, que é um grande nome da cultura alagoana, um nome da geografia brasileira, as obras dele são notáveis. Então, ele agora fez sobre algumas figuras, umas outras figuras, talvez até dos fundadores. O Rodrigues de Mello é um fundador da Academia Alagoana de Letras, foi um grande intelectual, mas mais do que isso, ele foi um grande ativista, né, assim, da causa negra, porque ele era negro retinto, né, negro de pele escura realmente, filho de pais negros, né, e ele foi um negro que conseguiu triunfar a despeito das grandes discriminações que ele sofreu em sua vida. Dá para a gente imaginar o quão ele não sofreu de discriminação nessa época, né? Imagine que hoje ainda perdura, mesmo com todos os entraves legais, né? Você imagine naquela época em que ele viveu, né? E ele foi discriminado, fez muita chacota, muita sátira. Por quê? Porque ele era um negro que estudou, mesmo sendo pobre, ele tinha uma avidez sobre a cultura, estudou, e ele sabia, tinha uma cultura humanística formidável. Você pegar exatamente alguns depoimentos sobre ele dos contemporâneos, Jaime de Altavilla, né, de outras figuras, Alfredo Gaspar de Mendonça, etc., do padre Júlio de Albuquerque, era uma figura notável, né? Eu rotulei no trabalho que fiz, um zumbi urbano. Por quê? Porque o Zumbi dos Palmares chegou para exatamente quebrar esse ciclo de discriminação. Ele é herói nacional, né? O Zumbi dos Palmares foi um grande lutador, né, da causa, o guerreiro entronizado como herói ao lado de Tiradentes. Mas aqui nós temos outros zumbis aqui que são esquecidos. No caso, estou falando isso no Rodrigues de Mello. E aí você me perguntaria por quê? Eu lhe responderia com uma série de respostas, dando embasamento a essa pergunta que eu mesmo estou fazendo. Pois é. Por quê? Olha, porque ele foi, por exemplo, ele foi fundador da Academia Alagoana de Letras,
ele vivia no circuito com os intelectuais mais proeminentes da sua época. Ele foi o primeiro promotor público da capital. Ele foi deputado. Ele foi uma das grandes lideranças, isso próprio Edson de Carvalho, que foi o herói do Petróleo é Nosso, disse que nada do petróleo aconteceria sem a presença do Rodrigues de Mello. Ele foi um ativista da causa negra e teve que responder. Era chacota, porque como ele era um camarada que conhecia cultura, ele tinha músico, filosofia, etc., então achavam aquilo, era uma ofensa, que aquele negro petulante, ele era um negro que não sabia o seu lugar. E qual era a forma que ele tinha de encarar essas situações, professor? Ele retrucava. Mas veementemente? Veementemente. Aliás, ele era um excelente orador, um dos maiores tribunos que Alagoas já conheceu, né? Tanto, não só aqui na Assembleia, ele foi deputado, né? Ele também era uma pessoa que tinha um conhecimento de música, de teatro. Tem muitas peças de teatro que ele fez, deixou, poesias, filosofia, né? O Padre Júlio, por exemplo, é encantado com ele, com seus contemporâneos, com a cultura. E eu sei o que é você ser de baixo e tentar galgar. É muito esforço, muita luta. E se você for fraco, você se aquieta. Então ele tirava de letra também algumas situações. Olha, ele tinha um bom humor. Olha, ele retrucava com muita veemência, né? Ele dizia: sou negro, me orgulho de ser negro, das minhas origens, de meus pais, de meus avós. E então ele ficava aborrecido, evidentemente, porque passava na rua. A figura do Rodrigues foi promotor público da capital, o primeiro, né? E ele, inclusive, ficou famoso e odiado porque ele mandou soltar uma porção de moleques. Esse moleque precisa de escola, ele queria instituição. Então, ele já preconizava um instituto de acolhimento para essas pessoas vulneráveis que circulavam nas ruas e não tinha. E então, isso tudo causava uma reação muito grande da sociedade conservadora em que ele viveu, como um camarada que extrapolava da ordem vigente, né? O que leva o senhor a fazer esse estudo, e transformar numa conferência, numa palestra também? Hoje, a comunidade universitária, em geral, tem conhecimento sobre Rodrigues de Mello? Lamentavelmente, não, né? Eu acho que não tem, é pouca. O Rodrigues foi, as obras dele, já falei, poesia, literatura, filosofia, música, né? Ele tocava, você veja, um negro naquela época tocar violino, tocar piano, isso tudo. Esse negro é muito besta, esse negro quer aparecer, não sei o quê. Então existia, né, uma reação muito grande a ele, mas apesar disso, ao mesmo tempo, ele tinha também o reconhecimento de alguns intelectuais, de muitos intelectuais que enxergavam nele uma fortaleza de cultura. E como ele reagia a essa questão do preconceito no geral? Ele tinha o desafio de fazer o melhor quando estava se atuando. Superava, era um orador nessas campanhas do Petróleo é Nosso, contra o nazismo, contra o fascismo, ele sempre liderou. Você imagine o que é o negro naquela época defender isso. Então, você tinha os simpatizantes do nazismo, os simpatizantes do fascismo, aqueles que achavam que aqui não tinha petróleo. E ser negro era um componente a mais que pesava contra ele na época. Um branco passaria, mas o negro estaria extrapolando da sua liberdade. Da sua liberdade, né? Entre aspas. Então existia. Então eu achei interessante e fiz esse trabalho, né? E esse trabalho está inclusive também nas memórias legislativas, que me atrai sempre esses traços heróicos das pessoas de superar seus limites, superar suas dificuldades. Eu sou muito admirador disso, porque eu acho que eu também, assim, parte desse superei. Contexto. Eu superei, eu sei como é difícil, né? Embora eu seja branco, né? Brancão mesmo, branquelo, né? Na verdadeira acepção, mas eu sempre tive na minha casa, meu pai,
ele tinha um respeito muito grande pelos negros, pelo protestante. O melhor amigo do meu pai era um negro protestante. Você imagine o que era na casa dele na década de 50. Fazer esse enfrentamento. Fazer esse né? enfrentamento. E papai dizia, não, aqui o padre foi lá na época, o padre pediu com a mamãe, papai... Olha que pai contradição, né? Um representante da igreja que tem que acolher a todos, fazer restrições à amizade, à proximidade de alguém. Porque mamãe era muito católica, né? Então, olha, não fica bem e tal, porque a campanha passava pela rua da casa do seu José Sertão, José Sertão, o nome dele, era um negro alto, elegante, via sempre de branco, que frequentava lá a nossa casa. Papai ia colocar na porta umas cadeiras, né? Umas 12, 13, quase. E os vizinhos vinham, os amigos, e ficavam naquele. E às vezes eu vinha até certa hora, quando ele mandava me deitar, porque tinha que dormir cedo, tinha a hora. E ele ficava, mas depois fechava, também era de horário. E então, papai me educou sempre batalhando pelo respeito aos mais humildes, pela altivez com os mais fortes e respeito à diversidade que é importante que hoje. Naquela época era difícil, mas na época do Rodrigues ainda era muito mais, porque Rodrigues é no começo do século, muito pior. Você imagina que na década de 50 eu já enfrentava isso, os caras jogarem pedra, andar berrando em frente, né? Lá a casa do seu Augusto Sertão, o nome dele. Então o Rodrigues sempre me atraiu por esse, se você verificar o que ele fez com relação, né, na promotoria, foi o primeiro promotor da capital, o Ministério Público, inclusive, poderia sempre lembrar. O que se destaca nesse momento dele à frente do Olha, ele sempre enfrentava os poderosos, né? Sempre era um incômodo, um incômodo, um negro enfrentando. Você imagine a raiva, o ódio que ele enfrentava os poderosos e ele protegia os mais fracos, os moradores de rua, os maloqueiros, né? Como ele fala, né? Maloqueiros que deviam ter, era chamado termo naquela época, né? Na minha época também, a gente chamava fulano maloqueiro, que é um garoto de rua. Até hoje se coloca, né? Aí ele exatamente, o Rodrigues de Mello, ele trabalhava, ele lutava por um instituto com um acolhimento para acolher esses jovens, para dar educação, para dar cultura. Então, é uma figura que eu acho uma figura que merece ser vista e reconhecida o seu trabalho em favor dos mais vulneráveis e da diversidade. No levantamento feito aqui sobre a vida dele, ele conseguiu fazer um curso de humanidades no Liceu Alagoano. Sim. Fazer uma opção por um curso de humanidades já é um reflexo do que ele enfrentava na realidade, não, professor? É verdade. Então, ele estudou no liceu, quer dizer, mas sempre, sempre foi vítima de discriminação. E nem ao final da vida, aí se elaborava muitas paródias, zombando dele, porque aquela altivez, aquele conhecimento erudito do que ele tinha e a sua coragem, né, cívica, né, ele liderou a campanha do Patrulha Nossa, liderou a campanha contra o nazismo, contra o fascismo, né, foi deputado, era um orador, dizem, né, eletrizante, um dos maiores oradores que Alagoas conheceu. Então isso gerava, evidentemente, uma revolta desses setores reacionários, retrógrados, que sempre querem se sobressair e diminuir as pessoas pela cor da pele, pela origem, né, etc. É lamentável que até hoje a gente vê essa triste realidade. Vários casos. Mas diminuiu, né? Diminuiu muito em relação, porque agora tem instrumento legal para isso. Aprovadas. Mas mesmo assim, os casos se sucedem. É verdade. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Douglas Aprato Tenório, vice-reitor também do Centro Universitário SESMAC, e nos fala sobre uma conferência que ele vai ministrar nesta quarta-feira lá na Praça Sinimbu, na Casa Jorge de Lima, dentro das comemorações dos 105 anos da Academia Alagoana de Letras. A conferência é intitulada Rodrigues de Melo, intelectual e político negro triunfante no mundo de hegemonia branca, ou seja, todo o aparato do preconceito tentando impedir, não é, o crescimento, o desenvolvimento de uma das cabeças mais ilustres aqui de Alagoas. Nesse sentido, professor, o que o senhor espera dessa conferência em si, desse debate que sugere, né, ao fim da sua fala? Olha, primeiro é que a memória precisa, como o diamante, precisa ser lapidado, né? Então, a memória alagoana é minha causa, é minha luta, né? Sempre eu tenho vários livros, né? Todos sobre Alagoas, tenho um livro infantil, tenho revista em quadrinho, tenho livros, tenho mestrado, doutorado, trabalho de mestrado, doutorado, de pós-doutorado também, todos sobre Alagoas, porque eu acho que tem muita gente falando sobre o seu estado, sobre o Brasil, etc. E eu me dediquei como eu sou alagoano, raiz, né? Como se diz, raiz. Eu acho que eu escolhi esse caminho e dar a minha contribuição. Então, dar contribuição a uma figura ilustre, importante de Alagoas, que não tem o reconhecimento ainda hoje do seu papel, de um papel pioneiro em várias frentes, é uma tarefa que eu faço com muito agrado, com muita alegria, porque eu espero, como você perguntou, que as pessoas conheçam melhor e saibam que existiu antes, né? Existiu lideranças negras, além de Zumbi, que é uma grande figura, né? Mas você tem outras figuras ilustres. No campo intelectual, intelectuais. Eu acho que é um tipo de zumbi urbano, né? Porque é um lutador desse, não foi fácil a vida dele, mas ele lutou e venceu no mundo de hegemonia branca, né? Exatamente, arrostando todas essas sátiras que faziam. Ele botava, chacotas, né, chacotas. Professor? Por exemplo, o nome dos filhos dele tinha nomes eram nomes da cultura clássica, Emengarda, etc. Então, isso era tudo, como é que pode o negro ter uma filha com o nome, né? Aí essas coisas todas que se tornaram, assim, um espinho doloroso na sua vida, mas que ele foi à luta e venceu, sobrepujou e saiu, sendo, inclusive, eleito deputado estadual aqui da... Ele atuou na imprensa também. Na imprensa, foi jornalista. E no Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, quando ele ia ao júri, segundo os depoimentos da época, dos jornais, ele arrastava as pessoas, iam vê-lo falar. Ele tinha o dom da oratória, né? Então, isso aí foi nomeado pelo Euclides como o governador Euclides Malta, promotor de justiça, né? Porque são as pessoas que reconhecem que a verdade é um mérito para Euclides, que, aliás, foi um governador muito operoso, né? Você tem todo um tipo de coisa, mas ele foi um governador operoso também, Euclides. E por esse gesto, eu imagino, não o conheci nem só, mas imagino que era uma pessoa aberta a isso aqui. Até o Costa Rica também é uma pessoa aberta para isso, né? Nem sempre a gente encontrava nas classes dirigentes essas barreiras e essa conduta má de você discriminar e trazer só para os seus e para si as virtudes do homem público. Como o Rodrigues de Melo chegou ao posto de deputado estadual, à Assembleia Legislativa? Olha, eu não confesso que eu não cheguei, mas ele é deputado, foi deputado estadual. Eu imagino que esses amigos brancos e negros que eles tinham o ajudaram, difícil, que o admiravam a sua... porta-voz da população. Porta-voz, que viam nisso. Eu acho que almas boas, corações bons que existem também. Assim como entre as almas más e os corações maus, a gente tem também sempre as pessoas que reconhecem. Então,
Recife sempre reconheceu o Rodrigues de Melo, né? Sim. Quando ele fez o bacharelado dele. Bacharelado, sim. Bacharelado em Direito. Então, a gente sempre vai ter. E Recife tem uma cultura também submissa, a gente sabe, né? De valorização da cultura, de valorização, né? O povo recifense foi muito forjado nisso, desde a época dos holandeses, né? E é isso, a gente encontra também os seus benfeitores. Professor, essas conferências, falando dessa iniciativa, como surgiu de trazer à tona esses valores? O senhor já falou da sua escolha, né, de buscar dentro do que a cultura, a história de Alagoas apresenta e reacender o conhecimento sobre essa questão. Mas em relação a esses nomes vultosos da nossa intelectualidade. Olha, Gorete, eu acho que o mundo é feito dos inovadores e dos ousados, não é? Eu acho que quem dirige, quem ou tem um papel de proeminência em algum setor, se você faz o feijão com arroz, aí você não vai continuar a ser mais do mesmo, samba de uma nota só, não é? Mas se você está na sua seara, você está inovando, se você inova, se você é ousada, não no sentido apenas da rebeldia, mas a ousadia que é preciso para você melhorar, né, as condições, melhorar a sociedade, né? E você faz isso aqui, é um programa inovador, o Frente a Frente, né? A TV Assembleia, né? O Joaldo teve essa, né? Então o mundo roda com os ousados, né? E com os corajosos que fazem. Então, eu acho que é uma ousadia do Rostam, uma inovação, e aí você tem que inovar, exatamente, sair do feijão com arroz, você fazer programas novos, porque as instituições culturais, elas precisam exatamente se modernizarem. Por exemplo, eu vi o Instituto Histórico, na última semana, fazer um trabalho sobre o cangaço. Que beleza, né? Isso aí é que atrai. Então, beleza, parabéns, doutor Jaime, doutor Vila, Luiz Otávio, né? Muito bom isso. Então, eu procuro fazer no SESMAC também essas inovações na cultura, porque é disso que faz o crescimento, o desenvolvimento da sociedade. Então, uma visão crítica, né? Exatamente. Positivamente crítica. Crítica, né? Tem que ser exatamente crítica, uma visão plural das coisas, você vê, né? Porque o mundo não é só azul, nem só encarnado, né? Você tem as cores todas, né, no mundo, então a gente tem exatamente que fazer isso. Onde nós podemos trabalhar com isso, o Rostam está fazendo isso, o Jaime inaugurou isso agora, eu gostei muito de ter, né, o cangaço, o cangaço e tal, ele está fazendo, fez um debate sobre o cangaço, mas o Rostam tem feito isso também com muito proveito, né? E isso atrai as pessoas para as instituições, né? Eu fiz, por exemplo, eu fiz uma espécie de um parlamento, um projeto de parlamento do SESMAC, onde a gente discute grandes temas lá, né? Já está no 7º, 8º, não sei se é o 7º, 8º, mas de temas interessantes, a guerra de Israel com Hamas, né? O drama do Salgema, da cidade partida, né? Fizemos dos problemas climáticos agora. E todos, eu ia falar justamente sobre essa questão. Traz muita gente, né? Abrir o espaço da universidade, do saber, para debater questões que são do interesse de todos, né, professor? São, e eu vou debater temas bem polêmicos, bem polêmicos. Eu tenho... Pode antecipar? Posso. Tem, por exemplo, sobre a inteligência artificial, né, sobre a inteligência artificial, sobre, por exemplo, a relação do homem com o animal, né, como trata, já faz ser o próximo, sobre o uso da cannabis, né? E por assim vai. Eu acho que a gente não pode temer, você tem que fazer a coisa com decência, com integridade e abrir para as pessoas cientificamente também, né, professor? Cientificamente, evidentemente. E é aberto, essas conferências, são esses debates são abertos à comunidade, ao público, né? em geral. Sempre aumentando o número, né? Nós temos já
hoje assim de 400 a 500 sempre, já está aumentando, cada vez aumenta mais, começamos com 100, 50, 200, agora está em 500, já tem que botar outros lugares, talvez no auditório novo do SESMAC dá 1.180, 1.200 pessoas, eu ainda não cheguei a esse ponto, mas espero chegar lá com esses temas, né? Eu quero fazer sobre longevidade, né? Então, isso que atrai para a universidade e para a instituição cultural, né? As pessoas, não apenas os mais vividos, né? Mas os mais jovens. Os jovens precisam, exatamente, tem muitos jovens, todos esses encontros tem muitos jovens, então é preciso exatamente que a gente tenha noção, a instituição cultural e a universidade, que ela é feita, o espaço dela é para isso, debater temas importantes da atualidade, né? E trabalhar com a diversidade. Quem é Deus foi um sucesso, né? Aí tem um protestante, um católico, um espírita, um ateu, né? Um pessoal a mãe Neide não pôde, porque adoeceu, não vinha. Então, mas deve ter sido um debate fervoroso. Eu recebi muitos telefonemas de fora do estado, porque a gente coloca no YouTube. Sim. Então, é isso, a universidade é dinâmica. E sempre chamando pessoas que têm ligação com o tema. Pessoas que são especialistas. Nas mudanças climáticas, sim. O deputado Inácio Loyola foi convidado a participar. Ele participou com muito brilhantismo. É um profundo conhecedor. Profundo conhecedor, gostamos muito do trabalho dele, né? O promotor Alberto, que é da vara de meio ambiente, também um grande nome, né? O Ricardo Ramalho, foi secretário de meio ambiente, que é uma figura bem conhecida, notável. Oswaldo Viegas, que é dispensa comentários, secretário de Cultura, foi de Sebrae, professor, e os trabalhos dele de doutorado, mestrado e doutorado, são sobre o meio ambiente. É importante que a sociedade, ela se coloque em Anivaldo Miranda, né? Anivaldo Miranda, não podia faltar. Né? Anivaldo. Pois é. Baixo São Francisco é do conhecimento. Um militante, ativista do meio ambiente, né? E graças a ele, muitas vitórias foram alcançadas e muitas derrotas foram evitadas no meio ambiente. Mas a batalha não está ganha. A batalha... as forças são poderosas, contrárias, né? A gente tem governos que se batem contra isso e pessoas que também acham que não existe, que pode queimar, que é isso mesmo, e está fazendo barulho do nada, né? Mas é isso. Então, esses debates visam exatamente essa questão, despertar o senso crítico das pessoas sobre esses temas. Na verdade, a discussão ocorre no meio de conscientização, em geral. Como fazer para essas discussões maravilhosas no espírito crítico da realidade chegue às pessoas simples que podem participar de uma manifestação pró isso ou pró aquilo? Sim. Olha, a ideia é justamente a gente multiplicar esse pensamento crítico. Né? A gente tinha efeito multiplicador com 100, já está com 500, 550, e a gente corta porque quando chega a determinado momento, agora eu já penso no auditório grande, eu digo, oh meu Deus, quando é que eu vou usar aquele auditório com 1.200? A gente faz colação de grau, tem congresso, etc. Mas quando um debate desse, esse é o meu sonho, mas a gente... vai se tornar o que será da vida sem um sonho, né? E eu tenho certeza que isso, brevemente, nós estaremos ocupando ali com 1.200 pessoas num debate, né? Sobre socialismo, sobre liberalismo, né? Sobre anarquismo, né? Sobre social-democracia. Porque há muita confusão, né, professor? Sim, ainda há muita confusão. Então, é esse o papel da universidade, é esse o papel de uma instituição cultural, né? Que preza para exatamente levar isso. Quando elas foram criadas, elas tinham esse corpo. E a universidade nem se fala, é isso que se tem que fazer, não é nem que deve fazer, tem que fazer, porque isso é a sobrevivência da sociedade no avanço, né, da pluralidade, do conhecimento e da ciência. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já. Ok. Estaremos de volta. Estamos aí.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Douglas Aprato Tenório, vice-reitor do SESMAC, que está aqui para falar e está falando sobre uma iniciativa de palestras, debates sobre a nossa história. Né? E nesse contexto, nesta quarta-feira, lá na Casa Jorge de Lima, na Praça Sinimbu, nas comemorações dos 105 anos da Academia Alagoana de Letras, ele faz uma conferência intitulada Rodrigues de Mello, intelectual e político negro triunfante no mundo de hegemonia branca. Esse é o título que sintetiza a vida de Rodrigues de Mello, a importância dele para o estado de Alagoas e para o Brasil, né, num contexto mais amplo do que ele defendia e como ele atuou em vida. Professor, como levar esse conhecimento ao interior do estado? Parcerias com faculdades? Enfim. Olha, nós estamos começando a fazer isso lá em Palmeira e Arapiraca, de forma menor. O doutor Orlando, nosso companheiro lá do SESMAC, tem feito um trabalho muito bom lá em Arapiraca, na Faculdade do Agreste, e a gente está fazendo também lá em Palmeira com algumas coisas. Claro que não tem ainda, porque esse trabalho de debates lá no SESMAC, a gente começou em outubro do ano passado. É recente, mas ele já tomou né, um vulto muito grande. Então, é claro que o nosso interesse, por exemplo, eu vou fazer um agora lá em Marechal Deodoro, lá na nossa escola de veterinária, sobre como entender o seu animal, o seu cão, o seu gato, o seu cavalo, porque eles uma fazem percepção parte, sim, mais da interação. mais detalhada. Nós temos, por exemplo, um projeto belíssimo, eu me emociono quando vejo com a professora Maia, que é uma professora nossa de educação física, serve, que ela faz com os autistas, com os cães, né? Então, é um trabalho lindo isso. Eu tenho 4 cães em casa, né? 4? 4. Então, Cláudia também. Eu costumo dizer que quem tem um cão em casa não consegue ficar mais que 30 minutos indiferente ao mundo e à tranquilidade, né? Não, mas eles são carinhosos, são carinhosos, eles são exatamente, afetivos, são amigos. Mas a ideia, exatamente como nós temos na escola de veterinária, é que a gente trabalhe isso, essa relação do homem com o animal, né? Seja ele um cavalo, né? Seja ele um cão, seja ele um gato. Então, é importante que a gente saiba, inclusive, as reações dele, a gente conhecer compreender, entender a psicologia canina, né? Porque eles são muito inteligentes, né? Então, esse próximo que nós vamos fazer, agora no começo de setembro, é sobre essa temática, né, que é interessante, e a gente vai inovar, já vai levar para Marechal Deodoro, né? Essa aqui. Não, nós vamos... São Miguel está prevista também? São Miguel, olha, São Miguel... São Miguel porque o professor Não, eu sou miguelense. Nasceu, aliás, eu estive lá no sábado, na Casa de Cultura, lá, porque estou fazendo documentário, eu vou fazer 80 anos, no dia 4 de janeiro, 80 anos. Bem vividos, e estou fazendo uma força danada para chegar aos 100, né? Pelo menos aos 100. Minha mãe chegou a 94. Quais os cuidados que o senhor tem do seu viver, 79, certamente. Mas eu estou com a cabeça boa, eu disse, olha, eu não sou velho, eu sou sênior. Sênior, né? Tem um amigo a cabeça que diz é muito jovem. Que depois dos 70, ele não faz aniversário anos, ele faz... são bônus. Exato, como é que você chega, né? Mamãe morreu com 94 anos comendo um bolo. Um bolo, adorava cozinhar e adorava comer como boa filha de italiano, né? E no 94 anos dela, no dia do aniversário, ela estava com a gente aqui, minhas irmãs se esmeraram e ela fazer bolo, e ela, mamãe comendo, aí ela se engasgou e morreu engasgada, você veja. Bom, mamãe morreu com 94. Eu não sei se vou chegar aos 94, mas estou fazendo força para chegar aos 100. A Cláudia disse que eu prometi na 100 a velocidade, ela. como o senhor tem produzido nessa fase da sua vida, o que leva o senhor a produzir tanto, professor? Olha, desde o começo eu fui educado pelos meus pais para trabalhar, ser uma pessoa do trabalho. Tanto que eu me considero um educador operário e um historiador operário, né? Porque eu vivi a vida operária lá nas feiras da usina Sinimbu, mas na Sebastião Ferreira, lá na feira de São Miguel com a Vera Cruz.
Então, eu acho que, mas Douglas, como é que você está tão moço assim? Eu digo, olha, eu primeiro tenho uma vida saudável, eu gosto do sol né? O sol, tomar meu banho de sol, caminhar todos os dias. E eu passei por uma situação muito complicada no Covid e depois nas cirurgias da perna, das consequências do Covid. Mas eu tenho uma vida boa, sou feliz, né? Muito bem casado, tenho uma mulher maravilhosa, né? Gosto do meu trabalho, amo o meu trabalho, faço trabalho, então isso é importante, você trabalhar e ter alegria de viver. A época boa, não, a época boa é agora, que eu estou com sabedoria, estou tendo o sabor das coisas que não tinha antes. O entendimento que eu não tinha, não, adoro. E então eu tenho uma vida muito intensa. Eu vim no podcast agora, tive a manhã cheia, nem fui para casa, fiz um lanchezinho, vim para cá. E a produção em áreas muito distintas, então, acho que isso chama é muito a atenção, importante. é isso. Então, eu, por exemplo, me sinto muito, fiz um trabalho na prefeitura, fui quem introduziu a pré-escola aqui no estado. Mas sobre pré-escola, ensino, nós falávamos as aqui... As escolas parques, Nós falávamos aqui no intervalo que o senhor é na defesa da federalização do ensino básico. Básico e incluindo a pré-escola. Né? Então, eu estava em São Miguel porque a Gazeta está fazendo, a TV Gazeta, um documentário para os meus... sobre a minha vida. Eu fui lá e tal, e isso que eu vi aquela casa de cultura pujante, alunos estudando teatro, estudando música, meu Deus, exposição de pintura, isso dá muito prazer a fazer, né? Então, eu acho que ao longo da minha vida eu sou um afortunado. Graças a Deus, meu anjo é forte, Deus me protege, né? E Nossa Senhora do Ó, que eu agradeci quando o Covid, então tudo isso leva a gente a ter longevidade, né? Amizade com você, com o Pedro, com o Cícero Pérez, que são amigos queridos, que a gente está longe, mas está o telefone hoje, está essa coisa. Gosto da modernização, mas a digitalização, por exemplo, eu sou contrário a algumas coisas. Eu sou contrário porque está tirando o emprego das pessoas. O que, por exemplo? Por exemplo, os ônibus tinham sempre um motorista e uma outra pessoa ao lado. Agora só tem uma pessoa que faz tudo. Normalmente essa pessoa está estafada, pega a malha, etc. O estacionamento. Você não tem uma pessoa lá, quer dizer, é preciso ganhar tanto para não botar uma pessoa, quebra, às vezes não dá, já várias vezes acontece comigo, com outro, aí não tem, você lá volta para lá. Está errado, né? Isso eu acho que não é frear a inteligência artificial, que eu tenho muito receio também. Pois é, eu ia falar sobre isso. Então, eu acho que não precisa, gosto de ler meus jornais, compro Veja, compro jornais todos, a Tribuna todos os dias, a Gazeta, final de semana, o Extra, etc. Quando saio, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. É para livro, para tudo. Livro, eu gosto do livro. Né? Eu viajei agora, essa última viagem, tive um problema de saúde, voltei, mas... antes de sair, fui à livraria, trouxe livro, uma série de livros, então eu gosto do livro. E, claro, eu uso o celular. O instrumento de trabalho é excepcional. Né? Como é que a gente trabalharia hoje sem o celular? Mas será que é preciso? Não é preciso também você? E outra coisa, por exemplo, tudo isso, o governo estadual, federal, aí faz um censo, aí tudo... Olha, para aí, vou ao banco, o banco também quer, é uma dificuldade para você ter um talão de cheque, eu quero meu talão de cheque. Certo? Não, quero saber. Não, aí eu digo, rapaz, se você não tem mais gente, não, então, olha, cerca de 20% a 25% a 30% de pessoas são como o senhor. Porque eu quero saber, eu quero o celular, uso o celular de manhã, à tarde, à noite, uso para o trabalho, instrumento fundamental, mas eu quero ter direito a falar com a pessoa. E não, por exemplo, nos próprios... Eu saí de um edifício, aquele apartamento, quando eu perdi minha esposa, né? Antes de casar com Cláudia, né? Minha querida Cláudia, né? Eu fui para aquele edifício que morava aliás, a Carmen Lúcia, minha querida amiga. E aí estava tudo bem, o pessoal chegou, uma pressão irresistível do síndico, do pessoal, para botar o tal do
porteira eletrônica. Da portaria Eu eletrônica. já sabia em São Paulo que São Paulo tem uma série de problemas, porque aí você tem, o ladrão fica perto, você está ali, às vezes você não tem. Se errar, você tem que telefonar. Se o telefone não estiver carregado, como é que você fica na rua? É uma vulnerabilidade imensa. Vulnerabilidade. Não, eu gosto da pessoa, de vir, né? A gente gosta de olho no olho, frente a frente. você está. E aí, não é assim. Aí me disseram, no banco, eu disse, qual é a percentagem? Em torno de 27, 28, 30% de pessoas querem cheque e essas coisas todas. Sim. Então, essas pessoas, nós temos o direito. Se a gente exerce, quer a pluralidade, você aí vai homogeneizar com o digital. Não, o digital é importante, tem que ser utilizado, não faço nenhuma questão, uso muito, mas eu quero ter o meu direito respeitado de ter cheque, de ter um funcionário num estacionamento olhando para mim, só olha aí, bom dia, eu dar bom dia, é isso. E, infelizmente, a gente caminha por uma pressão, e eu acho coercitiva, de você digitalizar tudo. Está errado. Nem tudo, concordo. Né, professor? Nem tudo. Professor, em relação à participação das pessoas a esses debates, as conferências, as mesas redondas, enfim, que instrumento de divulgação está disponível para as pessoas tomarem conhecimento da data de um desses eventos? Olha, sempre isso se usa, eu sempre pratico o que prego. Então, sempre faz-se a comunicação via jornais, revistas, jornais, e faz na rede digital. Você não pode estar... O Centro Universitário SESMAC também coloca, nós temos, né? Então, a gente tem exatamente que usar os dois meios. E é isso que é certo, você ter um meio e o outro, e ter a opção. Quando não quiser ter um, ter o outro. A liberdade humana é o maior bem que o ser humano pode aspirar. Ter a sua liberdade. Certamente. Nos 2 minutos que nos restam, que eu gostaria de saber, até agora, em termos de participação, que avaliação o senhor faz do público? Ele é bem diferenciado ou é segmentado apenas as questões que estão sendo tratadas? Olha, da academia, eu acho que são os sócios e muita gente das instituições culturais. Lá do SESMAC, a comunidade são os estudantes, os professores e muita gente da sociedade alagoana, né, de outras universidades. Outras áreas também. A gente recebe pessoal como, o último foi o capitão do esporte, o novo, foi um tema muito caro para ele, que ele é especialista em Amazônia, ele foi, né, oficiais da polícia, jornalistas, né, intelectuais. Então, é um público muito misto. O público tem direito à voz? Tem, claro. Como se faz um debate sem... Pois é, então mas essa é a parte mais importante que tem, exatamente o debate. Tem direito à voz, eu ia dizer direito à voz e voto? Não. Vez e voz. Contestação, sugestão, crítica, é isso. E eu estou lá sempre dirigindo para evitar qualquer altercação, né? A gente tem que ter uma universidade e, como qualquer coisa, você tem que ter civilidade. Civilidade é tudo. Tudo pode ser dito se tem essa consciência de não atingir o outro, não é? Exatamente. Aquela frase de Voltaire continua sendo uma frase muito atual. Não concordo uma vírgula com o que acabei de dizer, mas defenderei com a vida o direito de você fazê-lo. Perfeitamente. Professor, no minuto final da nossa entrevista, algumas considerações que o senhor queira fazer. Não, dizer que sempre é um prazer muito grande estar aqui com uma jornalista inteligente, que sabe exatamente conduzir o processo de entrevista, né? E é uma coisa boa, nossa sociedade, a sociedade alagoana, ter a sua própria TV, uma TV que foi criada aqui pela ideia, pela inovação, pela ousadia, né? Das pessoas, de Joaldo e das pessoas do presidente da Assembleia que campou, que é preciso, né, como o atual, né, ele, acredito que ele dá esse apoio também, né, que é importante. Não é somente a ideia, você tem o respaldo de quem dirige para viabilizar.
fundada na gestão do deputado Antônio Albuquerque. Sim, Antônio Albuquerque, né? Na gestão do deputado Marcelo Vitor. Marcelo Vitor continua, mas as boas ideias, se você conhece, você mantém, mas nem sempre, né? Mas é bom saber que continua, a ideia foi extraordinária e que continua na atual gestão do deputado Marcelo Vitor. Essa valorização da TV Assembleia aqui não é só da Assembleia, é do povo alagoano, é da comunidade alagoana que se beneficia com esse trabalho memorável que seus representantes, a sua Assembleia Legislativa criou para o nosso Estado. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou nessa entrevista, nesse bate-papo. Até o nosso próximo encontro.